Senhor B, investiguei em profundidade sua vida, buscando esclarecer que perguntas deveria fazer durante a sessão. Além dessa expressão de agressividade, ele indicou: não suporto ser insultado. A perfeição tem de ser conseguida a qualquer custo. E explicou, citando o seguinte exemplo: quando chego do trabalho à minha casa e vejo pratos na pia, sinto-me insultado, como se minha mulher e meu filho mais velho me tratassem como um lavador de pratos. Portanto, se os pratos não estão limpos, a casa não está perfeita. O Sr. B resume como se sente, quando me diz: se o exterior não corresponde ao meu nível de expectativa de perfeição, tomo a coisa como algo pessoal, caio no meu padrão de rejeição e, portanto, sinto-me desvalorizado. Durante a sessão, houve 3 momentos em que o Sr. B recebeu instrumentos fundamentais para serem integrados ao seu estilo de vida. Esses instrumentos foram relevantes para os problemas tratados na sessão e para o seu insolúvel padrão de agressividade. O primeiro momento importante ocorreu na vida passada do Sr. B, quando ele se viu de pé, diante da entrada de uma caverna, repreendendo, de uma maneira sincera, cerca de 20 pessoas. O trecho seguinte pertence a esse segmento de sua vida passada. Tá nele Mari, qual sua função na vila? Sr. B, sou um professor, guru e eremita, o sujeito que as pessoas procuram para conselho e ensinamento. J, como eles estão recebendo essa informação? Essa bronca para melhorar seu trabalho? B, estão arrependidos e em silêncio. Estou muito consciente de meu peito, uma espécie de coração espiritual que carrego. E dali que eu falo. Do coração espiritual. Eu ensino com o coração. J, você pode descrever melhor esse coração espiritual? B, sou poderoso, mas não há problema nisso porque mostro equilíbrio entre o ser poderoso e não usar isso para meu proveito. O coração espiritual é o lugar onde poder e ego se equilibram. Nesse ponto, o Sr. B se conecta com uma parte esquecida de si. Está começando a receber esclarecimento e uma nova consciência sobre como ensinar e liderar com auxílio do coração espiritual. Até aquele momento, ele se relacionava com os outros de uma maneira analítica. Eu me relacionava com a cabeça e tinha um rígido padrão do que era certo ou errado. Mais adiante na sessão, o Sr. B diz: estou numa bolha com meu grupo espiritual. Uma das questões importantes do Sr. B para seu grupo espiritual diz respeito aos contratos sagrados e se revela no diálogo seguinte: e, como você se sente nesse grupo? B, estou realmente feliz por vê-los de novo. Tenho uma ligação especial com uma alma chamada A porque o conheço bem nesta vida, por isso estou um pouco surpreso. J, pode me falar um pouco mais sobre isso? B, bem, é porque A é um amigo muito querido, muito importante em minha vida atual, e agora descubro que ele também é minha alma gêmea. Como espírito, ele é paciente, coerente, estável e muito perceptivo. Nota: descobri que o público pode ter uma ideia errônea, acreditando que todas as almas de um grupo espiritual são almas gêmeas. Isso não é verdade. Geralmente, apenas um membro de um grupo espiritual é um parceiro eterno, profundamente ligado à nossa vida. Mesmo assim, pode não estar ao nosso lado em todas as vidas. Os demais membros do grupo são considerados companheiros espirituais que exercem papéis de apoio em nossas vidas. Se um espírito de outro grupo trabalha conosco durante uma determinada encarnação, é chamado de espírito afiliado. Fim da nota. J, uma de suas perguntas diz respeito a contratos sagrados. Vamos explorar o propósito de seu contrato com A. B. Em minha vida atual, sua tarefa é me trazer de volta aos trilhos porque estou prestes a deixar de ser um piadista para me concentrar em meu espírito. Nota: embora eu tenha mencionado anteriormente a existência de diversos tipos de almas num grupo espiritual, este caso nos oferece um ponto de vista diferente. Todo grupo espiritual, especialmente nos níveis I e II, contém traços imortais de caráter que se complementam. O Sr. B,
paciente deste caso, afirma ser um piadista no grupo espiritual. A tem fama de ser estável e perceptivo, enquanto Gor é um lutador corajoso. Presumivelmente, os outros membros do grupo são mais calmos e ponderados ou exibicionistas que gostam de correr riscos. Entretanto, devemos notar que, em sua vida atual, o Sr. B é agressivo e obsessivo, muito diferente de uma pessoa brincalhona e descontraída. Esse é um excelente exemplo de um cérebro cujo temperamento não está em conjunção mas, ao contrário, em oposição, com o caráter da alma. Fim da nota. Sempre que o vejo nesta vida ou em nosso grupo espiritual, sempre que falamos, é sobre o seu espírito ou o meu espírito. Não falamos sobre nada mais. Ele tem esse talento, tanto no grupo espiritual quanto nesta vida atual. Aconteça o que acontecer, mesmo que seja um erro tipográfico no e-mail, ele transforma numa coisa espiritual e está sempre certo. Possui esse talento e está me ensinando que uma conversa sobre espiritualidade não precisa ser árida. Pode ser divertida e engraçada também. Então essa ligação entre ambos destina-se a manter você no rumo certo. Essa parte do contrato sagrado de que falamos é para sua vocação e construção de seu caráter? Sim, ele está me mostrando isso. Conheço-a desde que tínhamos 20 anos. Ele está me lembrando que, já nessa idade, eu queria estudar a psique e sua ligação com o espírito. Está falando de meu talento especial no tocante a frequências sonoras. Diz que tenho a capacidade espiritual de entender o significado dos sons e que devo usá-la para curar. Nota: a música é significativa para esta história e desempenha um papel importante nos sons vibracionais e ressonantes que as almas experimentam no mundo espiritual. Eles são manifestações da energia espiritual em termos de expressão, comunicação e cura. Fim da nota. Ele está me dizendo que estou no caminho certo em minhas suposições sobre quais são as frequências certas para a cura, e que tenho que parar de comprar CDs nos quais tento buscar a frequência certa. Está me dizendo que eu mesmo tenho de produzir esse som. Está me mostrando as frequências que venho pesquisando, o caminho que comecei a estabelecer. Devo continuar a desenvolver essa pesquisa e, depois, publicá-la. Essa publicação tem alguma coisa a ver com psicologia. Não tenho certeza disso agora, mas serei capaz de incorporar esse estudo em meu campo de trabalho. Quais são seus sentimentos sobre o que recebeu? Terá em um grupo espiritual é uma coisa, mas saber que ele é uma alma gêmea em minha vida física é uma ajuda muito grande e me dá apoio. No segmento seguinte da reunião de seu grupo espiritual, o Sr. B descreve outro espírito chamado Gor. Ele é uma espécie de líder do grupo e eu admiro. Ele luta pelo grupo e por nosso progresso espiritual. A conversa com Gor tem um foco importante e oferece ao Sr. B um instrumento fundamental para se tornar presente e mudar sua agressividade. A narrativa começa aqui. Gor está me dizendo que, quando me sinto rejeitado e desvalorizado, é como se estivesse em um labirinto de espelhos. Não sei se estou olhando para mim ou para as pessoas que me desvalorizam. É uma armadilha e me sinto perdido. Pergunto a Gor como escapar disso, e ele diz que devo focar em algo distante daqueles que me desvalorizam. Devo me concentrar em meu espírito, em meu guia espiritual ou no reino do céu. Não devo deter-me apenas ao aspecto físico das coisas. Ele está me lembrando de olhar para dentro porque, aqui fora, com certeza, não encontrarei nenhuma satisfação. Se me conecto com o interior, estou no presente. Ele lhe dá uma ferramenta para fazer isso. Sim, a ferramenta será um toque em minha fronte para chamar minha atenção para isso. Gor também está me estimulando a voltar a praticar esgrima. Eu fazia isso quando era jovem. Ele quer dizer literal ou simbolicamente? Das duas maneiras. Literalmente, a esgrima alinha o físico com o espírito. Simbolicamente, usar a espada espiritual poderá manter-me focado no que é relevante e essencial. Permanecerei íntegro,
sem me sobrecarregar com todos os tipos de distrações. Nota: por ter sido um esgrimista, posso dizer que, embora o Sr. B pareça estar encenando um comportamento agressivo na luta de espadas com o filho, existe algo a mais nessa experiência. A esgrima é uma expressão física de alta concentração, em que a mente controla os rápidos movimentos do corpo, e é uma forma de limpeza da energia mental, como a história indica. Tradicionalmente, a esgrima tem sido considerado um instrumento de purificação espiritual. Fim da nota. E ele está dizendo que preciso abandonar todas as pessoas que me provocam. J. Há mais o que dizer? B. Sim. O medo de ser rejeitado é, na verdade, uma grande ferramenta. Ele está dizendo que, quando estou no labirinto de espelhos, estou com as pessoas erradas e perdendo tempo. Portanto, isso é um aviso. O medo de ser rejeitado é, obviamente, uma ótima ferramenta espiritual. O Sr. B recebeu outro instrumento do mundo real muito específico para manter sua agressividade sob controle. Durante uma pausa no mundo espiritual, encontrou-se com seu conselho. O diálogo seguinte ocorreu quando o conselho interagiu com o Sr. B, evidenciando sua arrogância em sua vida atual. B. Estão me dizendo que não devo ser tão arrogante. Não entendo bem. J. Há um instrumento para controlar a arrogância. Talvez um lugar específico em seu corpo ou uma atitude que eles possam descrever para que você entenda melhor. B. Sim. Já sei. Sempre coloco minha energia na cabeça, porque sinto que tenho que conhecer tudo. Acho que posso controlar meu ambiente dessa maneira, mas, naturalmente, isso não é possível. Eles estão me dizendo que essa é a definição básica de arrogância. Pensar dessa maneira me mantém na cabeça o tempo todo. Tenho que abandonar isso. J. Existe uma maneira pela qual eles possam ensiná-lo a abandonar a arrogância. B. Sim, eles têm uma ótima maneira. Eles apenas me sugeriram limpar o chão da cozinha de 4. A energia vai circular por todo o meu corpo em vez de ficar parada na cabeça. Tudo bem, risos, isso com certeza vai me fazer baixar a cabeça. J. Eles sugerem a frequência com que deve fazer isso. B. 1 ou 2 vezes por semana. Risos, eles me pegaram. Achei que escaparia dessa, mas eles estão falando sério. Vou ter de fazer isso, de verdade. E, há algo mais. B. Isso é engraçado, realmente. Estão me mandando trabalhar na cozinha. A maior parte do tempo devo limpar a cozinha. Eles me dizem para manter a cozinha perfeitamente limpa. Se ela estiver perfeitamente limpa, não vou precisar me preocupar com minha cabeça. Eles não acham isso engraçado como tento fazer parecer. E percebo que achar graça disso é minha maneira de tentar escapar. Mas não é possível. Eles estão realmente falando sério. J. Há mais alguma coisa sobre esse instrumento? B. Sim. Devo ensinar meu filho a fazer a mesma coisa. A limpar a cozinha e o banheiro. Nossa sessão terminou logo depois desse diálogo. O Sr. B tinha muito o que processar. Nos meses que se seguiram à sua sessão de ver, o Sr. B teve a perspicácia de pôr em prática as ferramentas que o grupo espiritual lhe ofereceu. O seguir, ele descreve o efeito enriquecedor que a esgrima teve sobre seu relacionamento com o filho, e como ela o ajudou a abandonar a agressividade e a viver no presente. Comecei a lutar esgrima com meu filho de 10 anos em nossa varanda. Usando as técnicas da esgrima com meu filho, ele aprendeu a expressar sua agressividade sem medo de mim. Agora nós dois nos permitimos expressar agressividade em nosso relacionamento de uma maneira construtiva. Enfrentando meu problema de agressividade, com o auxílio da esgrima, nosso relacionamento melhorou. Aliás, eu o estimo muito, ele é muito importante para mim. Um segundo efeito revelou-se em meu trabalho como executivo. Nas reuniões, meus colegas executivos manifestam altas doses de agressividade das quais quase sempre sou alvo. Na esgrima,
Aprendi a partir em duas partes a energia que tenta me atingir, fazendo-as passar por mim. Muitas vezes, nessas reuniões, visualizo uma espada e me lembro desse conceito. Desde que tornei essa prática regular, meus colegas têm comentado que estou muito mais calmo nas reuniões. Também aprendi a tocar minha fronte. Posso cortar minha própria agressividade. Esse toque me leva para dentro e dirige minha energia para sentir o presente. Sobre a séria advertência do conselho, o Sr. B me contou mais tarde. Tomei consciência de que desejava apoio terapêutico para minha agressividade e meus sentimentos de rejeição. Além disso, segui a sugestão do conselho de esfregar o chão da cozinha semanalmente, e aprendi a ser humilde, uma qualidade que não pode ser ensinada, apenas adquirida e mantida. Fazendo isso todas as semanas, percebi que tinha recebido um instrumento sagrado capaz de manter minha agressividade sob controle. Depois de um ano esfregando o chão, a senhora B me disse: "Estou impressionada. Você está conseguindo manter sua raiva sob controle." Um ano depois, o Sr. B relatou os benefícios decorrentes de um contato mensal com uma maneira de honrar o sagrado contrato firmado em seu grupo espiritual. Ele descreve isso da seguinte maneira: depois de várias conversas mensais, percebi que tem um contrato comigo, nesta vida, de ridicularização. Fazendo isso, me afasta de minha atitude perfeccionista e dos sentimentos de rejeição e desvalorização. Tive a percepção iluminada de que ele é a única pessoa que eu permitiria que ridicularizasse minha atitude, e esse é um aspecto importante de nosso contrato sagrado. Além disso, nós dois ganhamos a consciência de que todos nós, almas que agora vivem no plano físico, estamos ligados universalmente. Existe uma frequência para essa conexão e ela é musical. À sua maneira, me desafiou a pesquisar essa frequência, ensiná-la e publicá-la na Europa, em razão da duradoura aceitação da antroposofia. O Sr. B agora usa essas frequências sonoras com crianças autistas e seus pais. Ele descobriu que essas frequências sonoras ativam a linguagem neuroprocessual e permitem que algumas crianças digam frases básicas, antes impossíveis de serem pronunciadas. Além disso, ele tem ensinado adultos a usar esses sons para tratar várias doenças físicas, como a esclerose múltipla, a fibromialgia e a apneia do sono. Hoje, ele evoca padrões harmônicos que permitem atingir seus pacientes e ajudá-los a alcançar seus objetivos de vida. Não precisa mais fingir ser um poderoso curador. Como executivo e chefe de departamento, o Sr. B realizou mudanças na dinâmica organizacional da empresa. Conseguiu implantar o formato de mesa redonda, apresentado por seu grupo espiritual, como modelo para as reuniões de seu departamento. A implantação desse modelo gerou uma equalização entre a posição do departamento e dos funcionários, oferecendo a eles um ambiente seguro, onde podem manifestar livremente suas opiniões, sem medo das consequências. Nas reuniões de equipe, o Sr. B apenas levanta uma questão e ouve as opiniões da equipe, até que um consenso emerge naturalmente. Com essa dinâmica produtiva e apaziguadora, seus subordinados não o veem mais como uma ameaça e como alguém a quem devem obedecer. Assim, mais projetos são cumpridos dentro do prazo e do orçamento, e existe um sentimento genuíno de otimismo em seu ambiente de trabalho. Nessa discussão sobre a sessão do Sr. B, vemos que as informações profundas e preciosas que ele recebeu, brotadas do coração e postas em prática, têm um impacto considerável sobre sua vida cotidiana. Os dados também indicam um positivo efeito dominó sobre a vida das pessoas com as quais ele se relaciona pessoal e profissionalmente. O comentário final do Sr. B resume o efeito principal de sua viagem espiritual: viver basicamente do coração e não mais da cabeça enriqueceu minha vida. Levou-me a uma jornada que equilibrou minha interação com as pessoas. Parei de me julgar mais importante que os outros. Como facilitador de regressão espiritual à vida entre vidas, nunca sei aonde a viagem espiritual de um paciente nos levará,
Qual o seu ponto de chegada e como os atuais problemas e dúvidas serão resolvidos? Entretanto, repetem-se relatos similares de cenários únicos e significativos, que refletem os dados positivos, esclarecedores, fortalecedores e fascinantes, recebidos durante a viagem espiritual. Parece haver uma capacidade para se usar e integrar ferramentas similares com facilidade e eficiência em decorrência de uma profunda ligação do paciente com sua vida espiritual. Descobri que o reino espiritual é amigável, alegre, fiel e benéfico àqueles que estão dispostos a embarcar nessa profunda viagem espiritual. 3. Quando as crianças mandam lições do túmulo. Ben Blankenship, Wilmington, Carolina do Norte, diretor e um dos principais instrutores do Newton Institute, hipnoterapeuta especializado em regressão transpessoal. Candace chegou à sessão de ver depois da morte de seus 2 netos. Queria entender o trágico acontecimento e encontrar paz. Já sabia que somos seres eternos, mas, sendo capaz de conectar-se de uma maneira profunda com seus netos, pôde sentir a natureza eterna dos relacionamentos, o que ajudou a diminuir sua dor. Saber que a ligação entre eles transcende o tempo e o espaço curou seu saudoso e dolorido coração. Quando cumprimentei Candace no saguão do edifício onde fica meu consultório, ela sorriu e apertou minha mão. Senti nela uma força e uma determinação que, imediatamente, chamaram minha atenção. Seus belos olhos cor de avelã me fitavam através de um véu de tristeza que seu sorriso não conseguia esconder completamente. Assim que entramos no consultório, Candace não perdeu tempo com conversa fiada. Estava ali porque queria entender e se consolar pela morte de 2 netos, em um acidente de carro ocorrido 4 meses antes. Uma terceira neta havia sobrevivido. Daniel tinha 10 anos e Emma apenas 7 quando faleceram. Avó dedicada, Candace sentiu-se perdida com o desaparecimento das crianças. Sentia a falta de brincar com eles, de tocá-los e abraçá-los. Daniel tinha cabelos loiros, um sorriso caloroso e olhos acolhedores. Como muitos meninos de sua idade, praticava esportes, e sua forte complexão atlética lhe permitia um excelente desempenho. Candace e Daniel eram muito próximos. Ela o descreveu como uma criança capaz de sentir quando uma pessoa estava triste e de descobrir maneiras de fazê-la sorrir. Era uma alma incrivelmente amorosa e sensível. Tinha muita sabedoria apesar de seus poucos anos neste mundo. Emma era o oposto de Daniel em muitos aspectos. Com longos cabelos pretos emoldurando um rosto pálido de feições delicadas, o corpinho de Emma era frágil e pequeno comparado ao de Daniel. Tinha um brilho travesso no olhar que lhe dava um ar de fadinha maldosa. Quando era apanhada machucando propositalmente o irmão mais velho, apenas ria, dizendo que fora sem querer. Emma ria muito, mas havia nela uma tristeza inconsolável que parecia piorar à medida que se aproximava o dia de sua morte. A expressão de Candace não escondia a dor que sentia. Isso se evidenciava enquanto me contava como adorava conviver com eles, andar de bicicleta, nadar, visitar o zoológico, ir ao cinema. Não importava o que fizessem, desde que estivessem juntos. Enquanto Candace falava, seus olhos chamavam minha atenção. Era o olhar de um espírito velho, dotado de profundidade e sabedoria. A maneira elegante como carregava o fardo da dor demonstrava possuir um espírito indiscutivelmente lutador. Ela queria entender e aprender com a dor, para que não fosse consumida pela profunda tristeza que, frequentemente, a fazia procurar uma taça de vinho, embora não quisesse. Sabia que essa não era a resposta. As noites eram mais difíceis, quando escurecia, a dor piorava. Ela deu início à regressão a vidas passadas, preparando-se para a sessão de ver que ocorreria dias depois. Candace regrediu facilmente a uma vida passada. Nela, fora um caçador com belos cabelos negros, usava apenas roupas de pele e uma correia, na qual eram amarradas suas flechas. Nessa vida, Candace fora um homem chamado Ciguana, que significa abençoado.
Sequana passava dias e noites na floresta, numa época antes das máquinas, dos barcos e dos homens brancos. Tinha tanta habilidade para aproximar-se de animais, que eles nem o viam. Não como os animais, ele comentou. Apenas caminho com eles e me aproximo da corça para sentir sua beleza. É fácil encontrar comida, está tudo ali: folhas, grãos, água, frutos nas árvores, peixes. Os ursos nos mostram mel. Por preferir a reclusão de sua caverna, Sequana vivia afastado da tribo e entre os animais da floresta. Meus mestres são os espíritos, ele explicou. Eu caminho sentindo as árvores, as plantas. Nós conversamos. E os animais? Nós conversamos. Transformo meu ser para me tornar como eles e aprender seus segredos, aprender sua medicina. Rapidamente, a viagem nos levou a uma época posterior à vida de Sequana. Estou mais velho agora, mas não ancião. Meu cabelo não é mais tão preto, meu corpo não é tão forte. Tenho a magia e a medicina. Adoro sentar-me ao pé do fogo, sentindo o calor e o cheiro da fumaça. As mulheres me procuravam pela minha força de lhes dar filhos, mas não para ficarem. Meus filhos são preciosos, desejados, mas continuo sozinho. Depois de refletir, Sequana admitiu que fora um erro viver só, porque não havia a quem ensinar, a quem transmitir o que aprendera. As mulheres da tribo procuravam Sequana quando precisavam de sua força ou de sua cura, mas não havia nenhum outro relacionamento entre eles. Muitos indivíduos que Sequana conheceu também desempenham importantes papéis na atual vida de Candace. Seu pai, Janaqua, dotado de uma enorme energia, era o chefe da tribo. Janaqua ensinou Sequana e seu irmão gêmeo a trabalhar com energia e transmiti-la à tribo. Hoje ele está encarnado como pai de Candace. Agora, seu espírito a procura para segurar sua mão e lhe oferecer conforto. O irmão gêmeo de Sequana, nascido alguns minutos antes dele, fazia ligação entre si e seu povo e partilhava dos mesmos poderes. Quando crianças, eles brincavam com os espíritos da natureza, o sol, a lua e as nuvens. Ele gostava de estar com pessoas, enquanto Sequana preferia a solidão. Esse irmão gêmeo é novamente um irmão de Candace nesta vida, alguém que lhe dá amor, apoio e força. Ele ajuda a dar força para a família durante essa época trágica e difícil. Descobrimos que trabalhar com energia é um talento que Candace também possui, e que ela deve reaprender a usar. Quando a vida de Sequana caminha para o fim, ele está muito velho. Preciso descansar. Está difícil respirar. Todos já se foram. Agora chegou a minha vez. Sequana mergulha na morte e encontra seu espírito de pé, ao lado do corpo. Acabei de me libertar de meu corpo. Tenho minha força de volta. Sei para onde estou indo. No limiar do mundo espiritual, Sequana, como Candace em sua vida passada mais imediata, é recebido pelos seres amados, humanos e animais. E envolvido em uma luz azul que se irradia do centro da escuridão. Essa luz é de uma cor forte e profunda, como uma pedra preciosa que se torna cada vez mais brilhante. Ela se move e tem som, textura e peso. E como uma luz sólida, ela lava todas as partes doloridas, rejuvenescendo seu corpo espiritual e livrando do peso de seu corpo terreno. A vida na floresta deu a Sequana a oportunidade de crescer espiritualmente, ao mesmo tempo em que lhe ofereceu a satisfação de necessidades para sua sobrevivência. Ele sentia a terra e conhecia suas almas. Apenas sentia a alegria do calor do sol e do frio da chuva. Aprender a ser da terra deu-lhe o conhecimento das plantas e dos remédios que usaria mais tarde, quando fosse um curandeiro. Tenho uma lista de coisas que preciso ser. E como uma aula para as vidas futuras. Escolhi ser solitário nesta vida, mas estou aprendendo que nem toda escolha é certa. Vou fazer diferente da próxima vez. Lembranças de outras vidas. Revisitar essa vida deu a Candace acesso a um reservatório de força extremamente necessário para fazê-la atravessar essa fase difícil que estava adormecido.
Depois da morte dos netos, era fundamental encontrar o equilíbrio de que tão desesperadamente necessitava. A clareza e a unidade de propósitos evitariam que sua energia fosse desperdiçada. Antes que a sessão terminasse, seus guias advertiram-na de que o excesso de energia que havia em seu corpo precisava ser utilizado de maneira mais útil. Por isso ela estava tendo dificuldade para dormir. Eles lhe disseram para usar os sonhos e eliminar o vinho. A dependência do vinho afastava de seu propósito, que era vivenciar aqueles acontecimentos. Os guias lembraram-na da importância de estar plenamente no corpo, no espírito e na energia da vida. Devia levar a experiência até o fim e vivenciá-la plenamente. Candace recebeu muitas lições naquele dia. Quando deixou meu consultório, notei nela uma leveza. Depois daquela intensa sessão, ela parecia introspectiva, mas relaxada. Eu a veria alguns dias depois para a sessão de vida. Quando Candace chegou para sua sessão de vida entre vidas, não demoramos a iniciar. Ela regrediu facilmente à infância ao útero materno. Como alma, Candace descreveu o útero como uma espécie de sala de espera. Sinto que partes de mim escorregam para as bordas. Estou de cabeça para baixo e posso ouvir a batida do coração de minha mãe. Parece uma pulsação que depois se propaga e flui. Agora sou um feto de 7 meses e estou me acostumando a estar no corpo. Fico aqui dentro, mas às vezes saio para fora e dou uma olhada. Minhas emoções controlam o cérebro. Este corpo é feminino. Gosto de encarnar como homem, mas preciso aprender a ser mais suave, apesar de forte. Em minha vida atual, sei que vou ser um tipo diferente de mulher, cheia de desafios. Preciso de emoções. Os desafios são obstáculos que tornam difícil manter a direção. Nada fácil aqui. Ao entrar no mundo espiritual, depois de sua vida passada, minha paciente relatou: há imensas colunas de luz. Uma das colunas sou eu, mas ela parece não ter limites. Tenho uma consciência separada, mas não sou um ser separado. Agora que me fundo nesta luz, eu sou ela. Ela é recebida por seus guias espirituais, Gabriela e Miguel, que a chamam de Ila. Esse é o nome da alma imortal de Candace. Gabriela mostra-se na cor de ouro puro, cercada por tons púrpura que pulsam e fluem puro amor. Miguel, seu guia mais velho, tem cores escuras e brilhantes, com profundas tonalidades violeta que revelam um contraste de luz e solidez. Ila se descreve como um ser azulado, mas num tom não tão profundo quanto o de Miguel. Ila entra num templo imenso de chão de pedra e depois numa grande biblioteca de muitos andares. Ela me informa que precisa avisar que está aqui antes de começar a reviver suas experiências significativas de vidas passadas. Quando acaba de fazer isso, ela explica: o que construímos na Terra é uma pálida imitação das lembranças que temos daqui. Coloco todas as peças no grande encadernador. A revisão começa. Seus guias enfatizam a importância de não gastar o tempo como se estivesse apenas de passagem pela Terra, mas interagindo com os outros. Ila parece ter tido outras vidas que também envolveram isolamento e uma tendência de buscar a solidão. Ela explica: embora conhecesse plantas, árvores, animais e pássaros dessas vidas, precisei aprender sobre indivíduos, seus nomes, e a me relacionar com eles. Percebi que, embora ela gostasse de viver onde pudesse dedicar-se à terra, Ila não dominava sua rapidez suficientemente para perceber as pessoas e os detalhes. Os detalhes são necessários para alguém se conectar com os outros e reconhecê-los como indivíduos. Eles dão acesso às pessoas. Cada corpo tem sua história e seu ego. E isso que ainda estou aprendendo, comenta Ila. Ela parece estar muito mais conectada com o seu interior. Não estou estudando agora, ela menciona. Estou apenas depositando informações que aprendi, para uma época futura, na biblioteca. É como se eu me carregasse de informações sobre minhas outras vidas. Com vários corpos é mais difícil manter a identidade do espírito. Percebi que existiram outras vidas terrenas mais fáceis,
nas quais pude relaxar um pouco. Ela explica que, em suas vidas mais recentes, não trouxe muita energia para seus corpos, mas, como Candace, carregou quase toda a sua energia, sabendo que havia potencialmente no estoque. Depois que terminou o reconhecimento de sua biblioteca espiritual, ela atravessou um pátio em direção a um grande buquê de energia, onde seu grupo espiritual estava reunido. Ela explica: estão todos juntos. Como sou a mais velha de minha família espiritual, quando chego em casa todos nós nos espalhamos. Conquistas e deficiências de vidas passadas armazenadas num lugar que parece uma biblioteca terrena. Ao encontrar essa energia, ela reconhece vários membros de sua família. No grupo espiritual existem linhas de conectividade que se transmitem de uns para os outros. Às vezes essas linhas estão iluminadas e outras não. Então peço a ela que encontre a linha que a liga aos netos Daniel e Emma. Ela faz isso e eles aparecem. Emma vem à frente, seguida por Daniel. Emma não tem muito o que dizer. Ficamos sabendo que Emma não faz parte do principal grupo espiritual de Candace e, portanto, não é um companheiro espiritual como Daniel, mas um espírito afiliado. É por isso que a linha que a liga a Emma não está tão iluminada quanto a de Daniel. Candace amava Emma, mas a ligação com Daniel era muito mais forte. Então Daniel aparece. Sua energia é grande e amorosa. Ele abraça ela, Candace, com sua presença. Daniel informa Candace de que não pretendia fazê-la sofrer ao partir e que gosta de saber o lugar que ocupa em seu coração. Ela se conforta ao saber que ele está feliz em seu lar eterno. Ele também está aprendendo e planos estão sendo feitos para a próxima vida. Tanto Daniel quanto Emma apresentaram-se como espíritos voluntários, antecipando suas encarnações para ensinarem os membros da família a suportarem a partida precoce. As duas almas aparentemente encarnaram sabendo que tinham grande probabilidade de sofrer morte violenta em tenra idade. Candace também juntou-se à mesma família humana para vivenciar a dor que se seguiu. Nota: pode ser difícil deslindar possibilidades e probabilidades de fatos ocorrerem em nossa vida por conta de influências kármicas, porque as leis do karma parecem favorecer elementos de determinismo em nossa existência terrena, em detrimento do livre-arbítrio. Entretanto, essa conclusão não se confirma na pesquisa de V. Embora os espíritos se apresentem como voluntários para cumprir compromissos kármicos, na sala de seleção antes da próxima vida, há sempre espaço para o livre-arbítrio e até para uma mudança de direção de acontecimentos vindouros. Nesse caso, havia evidentemente uma alta probabilidade de as crianças morrerem num acidente de carro, em determinado momento. Entretanto, podem existir variáveis nesse cenário. Se a colisão não tivesse sido tão grave, uma das crianças poderia ter sobrevivido. Talvez os pais tivessem chegado àquele cruzamento pouco antes ou logo depois da colisão, ou poderiam ter decidido na última hora não entrar no carro. Quanto às razões para um espírito escolher uma vida a tampão de poucos anos, devem ser determinadas por uma análise do karma e pelas necessidades dos pais, especialmente da mãe. Os espíritos oferecem conforto e apoio durante a fase de fetos e como crianças que têm uma alta probabilidade de morrer jovens. Essa história nos mostra que a presença das crianças abençoou Candace, embora tenha sido muito breve. Parece que existem poucos acidentes importantes na vida, mas esses podem conter várias alternativas. Fim da nota. Candace acredita que está superando karmicamente a tendência ao isolamento e à solidão de vidas passadas, como aconteceu com Ciguana, que valorizava mais a sua solidão do que a família. Nesta vida, ela precisa ser forte e ajudar a família a superar a perda das crianças. Depois de várias vidas vividas em isolamento, por escolha ou por circunstância, as crianças estão ensinando Candace a abandonar sua solidão e trazer à tona habilidades que ela desenvolveu em vidas anteriores e que agora vão ajudá-la a unir a família. A tragédia une ou divide. Candace pode usar o que aprendeu para ajudar a curar a família.
lembrando das crianças nas histórias e fotos. É possível ensinar-lhes que não é errado sentir a perda e que um dia todos estarão juntos novamente. As crianças são a esperança do futuro. Quando uma vida é interrompida precocemente, há um forte impacto sobre aqueles que a amam. Os que ficam têm a oportunidade de crescer espiritualmente. Apesar dos corpinhos frágeis, as crianças são poderosas curadoras. Embora Daniel tivesse o corpo terreno de uma criança, seu corpo espiritual não está mais limitado pelo corpo físico. Ele é um espírito grande e poderoso. Candace acreditava que somos eternos, mas a perda dos netos foi um teste para sua crença. Agora, ao sentir a enorme energia de Daniel, ela confirma que os espíritos dos netos continuam existindo. Daniel está ensinando Candace a manter o coração aberto. A vida precisa continuar, e ela deve ser forte para ajudar sua neta sobrevivente, que está precisando muito dela. Nota: o autor dessa história, mais tarde, contou-me que Candace permaneceu um mês inteiro ao lado da neta sobrevivente, enquanto seu estado passava de crítico a estável. Quando finalmente contaram à menina que os irmãos tinham morrido, ela insistiu: não, eles estão bem ali, e apontou para os pés da cama do hospital. Ela podia vê-los e se comunicar com eles, bem depois do acidente. Eles lhe traziam conforto. Acredita-se que ela continue fazendo isso, mas não comente o fato com os adultos porque seria muito doloroso para eles. A capacidade que as crianças têm de ver e falar com entidades do outro lado é bastante notável. Fim da nota. O resultado da imensa troca de energia curativa entre Candace e seus entes queridos ficou evidente em seu rosto. Palpável e transformadora, ela encheu a sala. As propriedades curativas restauraram seu coração sofrido. O rosto de Candace brilhava, enquanto lágrimas de alegria escorriam de seus olhos. Tocado pelo que testemunhara, também sentiu os olhos marejados. A força da regressão espiritual para compreender o karma de nossas vidas é enorme. Surpreendentemente, não passamos muito tempo conversando com os netos de Candace durante a sessão. A poderosa troca ocorreu por um instante, durante a vibração amorosa das crianças. Isso tirou da avó o peso que a dominava. Foi mais benéfico do que quaisquer palavras. Seus guias instruíram-na a sentar-se calmamente em casa e concentrar-se na respiração, naquele espaço tranquilo, visualizando luzes vindo, iluminando a escuridão e suspendendo a dor. Então chegou o momento de Candace comparecer diante de seu conselho de anciãos. Esses seres de infinita sabedoria são imensos e luminescentes. São eles que me mandaram encarnar, ela me informa. Eles são 7. São os transportadores da luz e estão aqui para trazer iluminação. Ao subir uma montanha, foi conduzida a um lindo edifício de cristal, cercado por uma lagoa profunda de água verde esmeralda. Ila atravessou os portões, chegando ao lugar onde o conselho aguardava sua chegada. Ficou de pé diante deles. Esses cumprimentaram-na por seu progresso nas adversidades de sua vida atual. Agora, eles comentam que a lição de tristeza tinha refreado e lhe dizem que deve ir além da tristeza e enxergar a verdade sobre a morte das crianças. Isso ajudará ela e a família na superação do luto. Os anciãos dizem a Ila que é compreensível sentir desespero às vezes, mas que ela deve superá-lo. O trabalho energético e a conexão com a luz possibilitaria mudar as coisas e isso ajudaria, assim como os que a cercam. Eles ensinam que a meditação e os sonhos alimentam a alma. É preciso equilibrar trabalho e emoção. Ela deve aprender a não se perder nas emoções e a trabalhar para manter o rumo. Essa também é uma lição para Candace. Alana, membro do conselho que esteve ao lado de Ila em muitas vidas, informa Candace que o propósito da partida de Daniel e Emma era deixar uma lição diferente para cada membro da família. A função de Candace é iluminar o caminho e trazer conforto. A perda que ela sentiu tornará os relacionamentos mais profundos, uma espécie de curso intensivo sobre pessoas e personalidades.
A suavidade e a bondade que ela desenvolveu em outras vidas, com os animais e a natureza, agora ganham importância. Ela deve levar lembranças das crianças à família, para mostrar-lhes que, embora elas não existam mais fisicamente, não partiram realmente. Assim como o espírito de seu pai é capaz de vir a ela, eles também têm esse poder. O espírito de Daniel frequentemente aparece com uma lembrança para ajudá-los a superar sua morte. Quando a sessão de ver terminou, um caminho abriu-se diante de Candace. Por ele poderia voltar ao mundo espiritual e visitar o conselho sempre que precisasse. Eles lhe disseram que deveria lembrar-se de vir, e que agora era possível fazer isso sozinha. Aqui terminou nossa sessão. Quando Candace despertou da elasticidade atemporal do estado entre vidas, já era fim de tarde. Tínhamos começado pela manhã, mas aquelas longas horas lhe pareciam minutos. Eu me sentia honrado por ter participado daquela incrível experiência. Algo havia mudado, para ela e para mim. O que, só o tempo diria. Nos meses que se seguiram à nossa sessão de ver, Candace encontrou alívio para a dor constante que a aprisionava. Quando a encontrei para escrever esta história, ela parecia bem. Sorria, feliz, sem a tristeza que eu via em seus olhos quando nos conhecêramos. Depois que as crianças morreram, ela contou, me vi perdida, sem capacidade de me conectar com minha compreensão do universo, meu centro, minha alma, meu coração. O tempo que passei na eternidade restabeleceu essa conexão. Depois da sessão, descobri uma alegria, momentânea e transitória, mas de paz e alegria de novo. Não é que eu precisasse ser lembrada de nossa existência eterna, mas precisava senti-la e vivenciá-la, romper de dor que ocultava minha alma de mim mesma. Candace teve contato com os espíritos de seus netos desde que eles morreram, mesmo antes da sessão de ver. Ela explicou a diferença que existe agora. Continuamos nosso relacionamento de uma maneira melhor. A compreensão da natureza eterna de nosso relacionamento diminui o sofrimento de estar sem eles. Assim, ela é capaz de fazer disso um componente de cura e não de limitação. Agora, suas meditações são mais profundas. E mais fácil entrar no estado meditativo e permanecer nele. Ela também comentou que as fotos de Daniel e de Emma, nos últimos meses de vida, mostram um olhar distante. É como se eles soubessem que logo estariam dizendo adeus. O coração de Candace ainda está se curando, mas agora ela pode acessar aquele lugar em seu coração e em sua alma, e é capaz de entender e modificar a dor. Esses são os lugares onde a cura começa. Sei que vamos dançar juntos de novo, ela diz. Isso ajuda a tornar a situação trágica mais suportável. 4. Completando o quebra-cabeça. Martin Richardson, Oxford City, Inglaterra, especialista em regressão hipnótica, na pesquisa sobre hipnoterapia e na maneira de ajudar os pacientes a promover mudanças. Para montar um quebra-cabeça, 2 elementos são necessários: estar de posse de todas as peças e ter a habilidade de juntá-las para formar a imagem. Dani procurou a terapia de ver porque queria entender-se melhor, assim como o lugar que ocupava no grandioso plano da vida. Queria identificar os principais participantes de seu grupo espiritual, a natureza do trabalho que eles realizavam juntos, e conhecer seu guia, o mestre de seu grupo espiritual. A sede de conhecimento incluiu o desejo de checar seu progresso no caminho espiritual, estabelecer sua direção e descobrir tudo o que devia fazer para melhorar o seu aprendizado. As sessões preparatórias de regressão a vidas passadas permitiram, conforme as próprias palavras de Dani, entrar em contato com as peças do quebra-cabeça. As subsequentes sessões de vida entre vidas lhe permitiram completar esse quebra-cabeça e responder a muitas de suas dúvidas. Esta história é sobre Dani e a construção de seu quebra-cabeça. No relato que se segue, os nomes entre parênteses pertencem aos espíritos da vida atual de Dani. As experiências de vidas passadas de Dani revelaram que espíritos importantes interagem em diferentes papéis,
E esse fundamental elemento de aprendizagem constitui uma parte crucial do desenvolvimento de seu espírito. Primeiro, Dani regrediu ao país de Gales, no fim do século XIX, como Sarah. Descobrimos que os espíritos de seu pai, de seu marido e de seus filhos nesta vida atual são membros de seu grupo espiritual, cujas encarnações estão entrelaçadas às dela. Flora, a filha de Sarah, por exemplo, é hoje sua irmã, Lara. Apesar de uma vida difícil, Sarah manteve profundos relacionamentos familiares que resultaram na primeira peça do quebra-cabeça de Dani, a descoberta da principal lição desta vida, amor e paciência. Sua encarnação seguinte ocorreu logo depois, na Inglaterra, como uma jovem chamada Joy. Mais uma vez, observamos o papel ativo do grupo espiritual de Dani. Sua alma gêmea é seu marido nessa vida, assim como na atual, Kevin. Joy morreu ainda jovem, aos 50 anos, de infarto do coração, mas aprendeu com a família que confiança e felicidade podem ser adquiridas com simplicidade. Essa vida passada ofereceu a Dani a segunda peça do quebra-cabeça. Dani, então, regrediu à primeira vida que compartilhara com o espírito de Jeremias, um amigo da família com quem ela, atualmente, tem grande afinidade. Ela volta à época do Império Romano. Em Roma, Dani é um homem, chamado Manas, que faz e vende puzzles de barro. Aos 25 anos, Manas vive fora da cidade e vive com Alea, o amor de sua vida, hoje o amigo Jeremias. Ao passar ao acontecimento significativo seguinte dessa vida, Manas se vê amparando Lea, que sofre a perda do filho deles. Um pouco mais adiante no tempo, eles têm 2 filhos, um deles é a atual irmã de Dani, Lara. A próxima lembrança foi o encontro com uma multidão que grita e zomba enquanto escravos são libertos. Aqui, há um curandeiro chamado Sansão, sua tia nesta vida, que usa ervas para curar. Durante a lembrança seguinte, Manas vivencia o momento em que sua alma abandona o corpo. Ele tem 59 anos, está só, magro, triste e acaba de cair na rua, sem que ninguém lhe ofereça ajuda. A essa altura, faz tempo que Manas abandonou Lea e os filhos na pobreza, mas não quer morrer sem que Lea saiba que ele se arrepende do que fez. Eis a terceira peça do quebra-cabeça. Dani descobre que, como Manas, foi muito egoísta, não se importava com as pessoas e só vivia para o prazer. A lição foi de autoconhecimento. Ela aprendeu a mostrar sentimentos verdadeiros e percebeu a necessidade de se doar. Como seu facilitador de ver, percebi que era importante para Dani vivenciar a próxima vida, partilhada com aquele espírito importante conhecido hoje como Jeremias. Ela regrediu de novo, para se descobrir como uma mulher chamada Alita, que vivia na Grécia. Nessa vida, Jeremias era seu irmão e seu nome era Alta. Em sua primeira lembrança, Lita tinha 22 anos, estava grávida e se escondia dos soldados. Ela é inundada pelo brilho do metal, da armadura dos soldados, por capacetes com plumas e muito barulho. Lembra de lhe terem dito, espere aqui. Então os soldados partem, levando consigo seu marido. Lita, Alta, seu atual amigo Jeremias, e sua mãe, sua amiga íntima Niki, fogem para a ilha de Rhodes. Progredindo no tempo, ela lembra de viver numa casa simples, com uma filha de apenas 2 anos, seu filho George hoje. Na verdade, Alta era seu irmão, mas ninguém na comunidade sabia disso. Alta e Lita foram aceitos como um casal e viveram felizes em sua propriedade rural. Progredindo um pouco mais no tempo, agora Lita está na casa dos 30 anos, e a cena revela outra criança, evidentemente integrante da família, mas não seu filho. A criança, sua tia nesta vida, tem o rosto desfigurado por uma queimadura e é manca. Seus pais morreram, e, na lembrança de Lita, fica clara a responsabilidade sobre a menor, só nós poderíamos acolhê-la. Lita avança um pouco mais no tempo e conta que Alta não consegue respirar, que sente um peso no peito. Preocupada com ele,
Lita chora muito enquanto sente morrer. A vida de Lita acaba quando levou uma queda e, então, se percebe preparada para desencarnar e reencontrar-se com seu amado Alta, Jeremiah hoje. Eis outra peça do quebra-cabeça, a lição do amor. Lita amava Alta e suas duas meninas igualmente. Ela também aprendeu a compaixão, porque foi capaz de perdoar os soldados. Essa série de experiências de vidas passadas mostra que grupos de almas encarnam juntos repetidamente, desempenhando diferentes papéis para alcançar importantes objetivos de vida e para ajuda mútua. Dani, por exemplo, sente isso fortemente em sua íntima ligação com Jeremiah, amigo atual e querido traço, que raramente vê, mas que em vidas passadas desempenhou diferentes papéis, parceiro, irmão e amante. Com essa visão geral, Dani foi capaz de fazer comparações com os relacionamentos de sua vida atual. Mas ela ainda se pergunta como essas almas se relacionam no mundo espiritual entre vidas, e como as lições aprendidas em vidas passadas são reorganizadas e absorvidas em sua vida atual. Dani procurou a terapia de V para encontrar as respostas, e assim iniciamos a primeira de 2 sessões. Nota: a dinâmica da interação do grupo espiritual e a maneira como ele assume diversos papéis na vida física de seus membros constituem uma parte vital da terapia de regressão espiritual. Para um paciente que tenta entender o significado de sua vida atual e as lições a serem aprendidas, é muito revelador descobrir as almas de amigos e parentes que encarnaram junto com ele em grandes intervalos de tempo na Terra. Fim da nota. A entrada no estado hipnótico foi lenta e Dani atingiu um nível profundo. Já tínhamos trabalhado juntos muitas vezes antes, e eu sabia que ela era um excelente sujeito de hipnose. Na vida passada que antecedeu sua entrada no mundo espiritual, ela tinha 19 anos, vivia perto de Canterbury, na Inglaterra, e estava prestes a se casar com Terence, seu marido Kevin hoje. Mas no fim dessa vida, aos 54 anos e sozinha, lutava para respirar e morreu quando seu marido a encontrou. Não foi uma vida muito dura e suas lições foram significativas, foi o que descobrimos quando ela entrou no estado entre vidas. Ela encontra seu guia, Chan, que tem 2 lados, um masculino e outro feminino. É severo e compassivo. Ela não tem escolha. Primeiro tem de visitar o que chama de seu painel, frequentemente chamado de Conselho de Anciãos. No caminho, Tian lhe pergunta se acha que fez todo o esforço necessário naquela vida. Ela lembra que esperavam que ela se esforçasse mais, mas ela não fez isso. Em suas visualizações, Dani está diante de imensas portas de madeira e descobre que elas não se abrirão enquanto não tiver tempo suficiente para considerar as ações de sua última vida e entendê-la melhor. Quando ela entra, seu conselho, a princípio, parece-lhe estranhamente desconhecido. Dani aprenderia que podemos criar incerteza com nossas primeiras imagens espirituais. Como Dani, ela deve aprender a ver além do seu medo inicial. As ilusões artificiais, assim como as máscaras, podem ser removidas quando se tem coragem de buscar mais clareza. Ela se vê diante do conselho, mas num plano mais baixo. Olhando para cima, ela sabe que as entidades não são o que parecem ser. Quando interroga seu guia, ele lhe diz: você verá o que espera. Se esperar ver algo apavorante, é isso que você verá. Eles pedem para que fique calma e confie. Logo, o conselho assume sua forma normal, com 7 membros no total. Nota: suspeito que a visualização inicial dos membros de seu conselho como animais tenha sido intencional. Há aqui um tom simbólico de transmigração negativa. Na verdade, aprendemos que, se você espera ver algo amedrontador, é isso que você verá. Dani parece esperar algum tipo de punição, presente no dogma mitológico hindu. Segundo ele, seres que não correspondem ao potencial de sua vida mais recente são reduzidos a formas inferiores em futuras encarnações. Entretanto, os leitores devem estar conscientes de que, frequentemente,
A orientação de um guia espiritual resolverá as principais preocupações da vida que a pessoa acabou de viver depois da reentrada no mundo espiritual. Fim da nota. Durante a comunicação telepática com seu conselho, ela relata: sinto que perdi